Bom, a gente sempre conversa sobre arte. Eu fiz vários papos no Instagram aqui da Galeria Almeida e Dale, mas hoje a gente vai falar sobre outra das minhas paixões, que é a culinária. Eu adoro arte, adoro culinária e tive a feliz oportunidade de conhecer a Morena e vou conversar aqui com ela um pouco sobre essa trajetória maravilhosa dela, uma pessoa que sempre trabalhou super bem com culinária, mas muito chegada a nós das artes. Eu vou chamar aqui a Morena. Agora, oi, Morena! Tudo bom, Gente, querida? cara, tomei o maior susto. Imagina que eu entrei, o Instagram, ele muda, às vezes sozinho, ele mudou para o meu Instagram. Eu entrei lá no seu primeiro. Ai, meu Deus do céu. Bom, Essa como é que você está? tecnologia, né? A tecnologia, ela atrai a gente o tempo inteiro. É, muito legal. Bom, eu queria começar, eu trouxe aqui um slide para começar a contar uma história engraçada. A gente tem pouquíssimas imagens hoje, porque hoje a gente vai conversar com a Morena, mas eu vou começar contando por que eu convidei a Morena para esse papo hoje. Eu convidei a Morena porque eu, de repente, me dei conta que pela primeira vez a gente tem uma SP Arte virtual e que a gente não ia comer no restaurante da Morena, né? Porque o restaurante da Morena na SP Arte é sempre um point, né? Tudo se resolve lá, grandes negócios, né? É uma coisa muito significativa. E sempre você monta, né, Morena, tanto o Capim Santo quanto, na verdade, um restaurante e o Santinho, que também tem tem outro lugar, né? Aí, dessa vez, não vai estar lá. Mas você rapidamente bolou uma coisa nova e fez uma coisa sensacional. Conta pra gente, Morena. Então, Denise, uma loucura, né? Parece que foi ontem que a gente, o quê? Dia 8, 9 de março, jantou na minha casa, eu, você, a Fernanda, né? Ó, Falando da SP Arte, como ia ser em abril. E ainda ouvindo falar dos casos de Covid na China, na Itália, mas parecia que era uma coisa longe da gente. Uma semana depois, no final de semana, eu vim para Trancoso, para o Festival de Música, e aí não teve o Festival de Música aqui em Trancoso já, e aí os aviões fecharam, e aí a Fê na semana seguinte me ligou avisando que ia adiar a SP Arte. E de repente os nossos mundos viraram de cabeça para baixo, né? Se desestruturaram, algo que a gente jamais imaginaria. E estamos todos ressignificando e reaprendendo. Eu fiquei com os restaurantes, com o Capim Santo e o Santinho fechado durante 4, 5 meses, mas a gente montou uma nova plataforma de delivery. E foi aprendendo a trabalhar nesses meses que passou também. E a gente acabou de reabrir o Capim no Museu da Casa Brasileira. E aí, quando que bom! então a gente está lá num jardim lindo, com um espaço super gostoso, com mesas no meio do jardim, embaixo do jardim, com várias peças do Hugo França, que é meu padrinho Uau, que também. beleza! Tá. A gente aqui, ó, eu coloquei uma foto, Morena, do nosso jantar, todos inocentes ali. Eu fui salvar a foto e aí eu vi, foi realmente dia 9 de março. Foi o último evento social que eu fui, acho que todos nós, né? Não dá para acreditar, né? E aí, quando a Fê me falou da SP Arte Digital, que eu achei o máximo, você vê como a gente vai, né, se transformando, né? Eu falei, putz, Fê, vamos juntar o delivery do Capim com a SP Arte. E aí a gente já, né, também tem a nossa história, que a gente se conheceu através da Fê alguns anos atrás, com esse sonho de juntar, fazer a semana de 22 de arte, né, juntando os artistas brasileiros, misturando comida e arte.
Eu tenho aqui Vamos uma fazer tatuagem. ainda. Vamos fazer. Que é essa colher com pincel, né? Como a gente pode falar da cultura, da identidade de um povo sem falar a língua, né? Assim, através de uma pintura, através de um prato, através de uma música, de um cheiro, a gente distingue, né? Uma cultura oriental japonesa, uma cultura árabe, uma cultura, né? Então, como que a gente pode contar histórias através dessas duas formas de arte? Isso Eu é fascinante. adorei, desculpa te interromper, eu adorei que você fez, aproveitou já essa SP Arte Digital e já se reinventou e fez uma coisa incrível. E aí você fez 3 pratos, né? Eu adorei a entrada Tomiotaki. Gente, olha que coisa linda. Queria que você contasse um pouquinho da entrada Tomiotaki. Eu tive a honra e o prazer de conviver muito com a Tomi, porque eu tenho um restaurante lá no Instituto Tomiotaki há muitos anos. Então, o Ricardo, o Rui, a própria Tomi, muito assim. Ela sempre foi uma mulher com muita fibra, muita força, muita energia. E apesar, eu fiz um atum, né? Um tartar de atum para selar a Tomi, mas ela era extremamente carnívora, Denise. Ela comia uma carne crua que você não acredita, assim. Falava, meu Deus, já com mais de 100 anos. Ela vinha nos jantares e nos eventos, assim, super gourmet, super bonitinha. Então, a ideia foi homenagear mulheres, né? Esse tartar de atum, a gente tempera, ele tem um molhinho de missô, mas a gente tempera ele com shoyu de coco. Não sei se você já comeu. Shoyu de coco é maravilhoso, é delicioso. E a gente pode pedir delivery desse? Pode pedir delivery também, pode pedir. Olha, aqui ó, o segundo prato que você fez nessa homenagem às mulheres, que é o prato principal, que é o prato Tarsila do Amaral. A Tarsilinha está assistindo aqui a gente, a Fernanda Feitosa também. Conta para a gente como é que é esse prato maravilhoso. Que delícia. Então, eu também na SP Arte acabei conhecendo a Tarsilinha, a gente acabou ficando amiga. E aí, depois, o ano passado, eu acho, eu acabei sendo convidada para fazer o coquetel lá no MASP, da exposição da Tarsila, que foi lindo, pelo Citibank. E foi um evento lindo, e a gente fez uma coisa super tropical. E aí, pesquisando a força da Tarsila do Amaral, né, que essa coisa tropical, eu me identifico muito com ela. Ela é uma mulher que cresceu numa fazenda, né, com porco, com café. Então, a ideia foi isso, foi fazer um mignon de porco com um molhinho de café, usando um arroz caldoso com taioba, mas ela é uma mulher que foi para a França. Então, a família do meu pai, apesar de eu ser baiana, tá aqui em Trancoso, meus pais vieram para cá há 40 anos, mas a família do meu pai é do interior de São Paulo, de fazenda de café, do Espírito Santo do Pinhal, que é um lugar que tem um vinho maravilhoso também, o Guaspari, muito café, muito azeite. Então você conhece a história, né? Então eu super me identifico com ela, tanto com essa coisa de fazenda de café, quanto com essa boemia francesa, porque eu fui estudar na França há 20 e tantos anos atrás, eu fui fazer cordon bleu lá. E morei bastante tempo, fui de novo, então tenho uma identidade muito grande com a França. E tem uma coisa maravilhosa da Tarsila, que quando ela morava em Paris, ela tinha um ateliê maravilhoso e ela recebia as pessoas, né? Então ela fazia todas essas comidas brasileiras, servia cachaça, era assim um acontecimento, os almoços e jantares, né, da Tarsila. E você terminou esse seu menu da SP Arte com uma sobremesa Lina Bobardi. Que 3 mulheres danadas que você escolheu, hein? Incrível, né? A Lina é a que eu menos teria, assim, uma intimidade, mas a escolha dela
foi porque ela tem uma influência muito grande no Museu da Casa Brasileira, nos objetos e nos designs premiados do Museu da Casa Brasileira, que também é muito meu ninho, né? É um lugar que me inspira e do qual eu cuido dessa cozinha há muito tempo. Então, daí veio a escolha dessas 3 mulheres maravilhosas. Deixa eu te contar uma coisa engraçada que pouca gente sabe. Sabe que o primeiro trabalho que eu tive profissional, eu trabalhei como assistente da Lina Bardi, numa filmagem. Olha que coisa inacreditável. Eu era assistente de cenografia numa filmagem no Sul, que era uma filmagem do pessoal do Teatro Oficina, e aí eu nem tinha, vou te falar a verdade, eu nem tinha a consciência do que era. Do que era. Mas eu logo percebi que ela era uma coisa maravilhosa, né? E ela tinha uma coisa muito interessante, quando ela pensava uma coisa, ela pensava e ela falava assim: isso pode ficar bonito. Eu tenho certeza que ela ia olhar a sua sobremesa e ia dizer: isso pode ficar bonito. Então, você está em Trancoso, né, Morena? Então, na verdade, tudo começou em Trancoso, né? Porque você nasceu aí, seus pais tinham um restaurante e você saiu de Trancoso diretamente para estudar em Londres e em Paris. É uma coisa incrível já o começo da sua história, né? Trancoso foi meu porto seguro e também é um lugar que me lançou para o mundo. Eu fui estudar em Cambridge, na Inglaterra, em 97, e pensava em fazer antropologia ou relações internacionais. E lá eu morei numa escola interna com uma cambodiana budista, uma russa judia, uma turca muçulmana, e vi que através da maneira que elas comiam, eu podia entender muito sobre a identidade de cada um desses povos. E daí eu passei a usar a gastronomia como esse passaporte para esse aprendizado. Aí me mudei para Paris e lá eu me formei no Cordon Bleu, que é uma escola de cozinha super tradicional. Sabe o que eu queria te perguntar? Como é que você começou a trabalhar com os museus, né? O primeiro foi o Tomiotaki, né? Primeiro foi o Tomiotaki. Você sabe que a vida é cheia de sincronicidades, né? E as coisas, eu acho que elas às vezes estão escritas. Eu fui passar um final de semana com a Mariana Ximenes, que é minha sócia e madrinha da Manu, minha filha também, em Nova York. E a gente acabou fazendo um tour, assim, de 12 restaurantes em 2 dias. A gente ia comer ao meio-dia, às 2h30 da tarde, às 6h30, às 9h30. Era uma loucura. E a gente foi comer num restaurante num museu, no The Modern, que foi incrível. E eu voltei falando: nossa, tão legal essa junção de comida com arte desse programa. E, nossa, que vontade de fazer alguma coisa. E uma semana depois chegou uma carta convite do Tomiotaki para ir montar um restaurante lá. Eu falei: nossa, foi um chamado. E aqui aí, está um restaurante o lá. É um lugar muito especial. E aí essa energia das exposições acontecendo, essa troca com os artistas, me inspirar no Dali para montar o cardápio do coquetel dele, e tudo que aconteceu no Tomi, né? Essa efervescência, assim, muito forte. Eu amo arquitetura, design e tal. Maravilhoso. E aí, um dia eu acabei indo comer lá no Museu da Casa Brasileira e fiquei encantada com o lugar. Falei: gente, não é possível que existe isso aqui na Faria Lima. Esse jardim, esse lugar. Eu sou canceriana. Para mim, a casa é o templo, é um ninho da nossa alma, né? Então, eu falei: que generosidade dessa família Crespi Prado de doar esse lugar tão lindo para a cidade de São Paulo. E eu falei: nossa, que sonho poder ser a Iabacê, né? Que é ser a cuidadora dessa cozinha. Eu virei e falei assim:
Eu acho que eu vou mandar um e-mail para o dono do restaurante para perguntar se ele não quer fazer uma parceria comigo, ficar meu sócio, porque eu ia gostar tanto de cuidar dessa cozinha. Denise, eu juro por Deus, 2 semanas depois chegou uma carta convite do Museu da Casa Brasileira dizendo que estava abrindo uma licitação e convidando a gente para participar. Na Que hora que chegou a carta, maravilha! tá na minha mão, eu falei, pronto. É Deus, eu vou cuidar daquela cozinha. Tinham mais 10 concorrentes, mas eu já sabia que eu que ia cuidar. Olha, você sabe que eu trabalhei no Museu da Casa Brasileira, né? Eu fui diretora técnica do Museu da Casa Brasileira de 85 a 87. Na verdade, essa mudança do Museu da Casa Brasileira para o trabalhar com o design, ela aconteceu quando eu estava lá junto com o Roberto Bairiba. A gente que resolveu dar essa linha de trabalho para o museu e, ao mesmo tempo, esse espaço onde está hoje o restaurante também foi um espaço que a gente, na gestão do Roberto, do Airibe, foi que a gente conseguiu fechar e organizar, já pensando em futuramente ele ser um restaurante, né? E Eu vi o acabou Maurício. sendo você lá, né? Eu tô vendo o Maurício Esteves, que tem escritório lá no Tomiotaki, a Fê, Tarsila, beijos para todos aqui dando um oi. Que delícia. Mas, e aí a Fernanda me procurou também foi um convite. Ele falou, a gente tem SP Art. Eu já era apaixonada pela SP Art. Como eu falei no começo, o Hugo França é meu padrinho, então já frequentava muito, e já, né, ia para Basel com o Hugo, sempre viajei, tanto na Suíça quanto nos Estados Unidos, sempre viajei com ele para muitas feiras de arte. E aí foi um sonho assumir e cuidar desse restaurante também. E aí acabou que a gente veio se relacionando ainda mais com esse mercado de arte. E isso acabou nos inspirando cada vez mais para... E você depois tem o café, veio depois, né? O café no Teatro Municipal, né? A gente ficou com um café no teatro durante os últimos 4 anos. Que era uma delícia. Eu já fui em todos os lugares. Não, super. E aí, fora isso, a gente tem um restaurante no Rio de Janeiro, o Capim Santo, e aqui em Trancoso. E a gente também tem uma empresa de eventos, né? A gente fazia Rock in Rio, Circo de Soleil, grandes eventos, assim, super especiais também. Por enquanto, não sabemos quando eles voltarão, né? Ainda não, aos pouquinhos, né? E um novo negócio do Capim esse ano, a gente começou, foi fazer a comida do Colégio São Luís, que é um colégio que mudou da Paulista, ali para perto do Ibirapuera, com mais de 2.000 crianças. Nossa. Então, para mim, isso foi um fascínio também, porque poder fazer parte dessa fase da construção de um paladar de uma criança é um grande prazer, assim, entendendo junto com eles que a sua personalidade influencia no seu paladar e vice-versa, né? Eu acho que foi um grande presente para mim. É verdade. Não, e um desafio, né? Também tudo meio interrompido, né? A gente está meio como se a gente tivesse todo mundo suspenso. Mas eu vi, Morena, que no começo da pandemia você fez uma coisa maravilhosa. E está dando um rebate na minha voz. Você fez uma coisa maravilhosa que foi o Capim Solidário, né? Que foi assim, um mutirão, digamos, que você fez. Queria que você contasse um pouquinho para a gente. Surgiu exatamente lá com o Colégio São Luís, quando veio a notícia que a gente ia parar a operação da escola, que era uma operação muito grande. A gente tinha câmeras frias lotadas com 1 tonelada de leite condensado, 1 tonelada de arroz, 1 tonelada... Eram quantidades muito grandes, realmente, para suprir a escola.
E aí, de repente, a gente, junto com a diretoria, os padres do colégio, falou, e aí, quando vai voltar? A gente imaginava que ia voltar só em junho, né? Assim, era abril, a gente falou, acho que as aulas só voltam em junho. E a gente falou, não, então vamos cozinhar essa comida, vamos fazer uma oferenda. E a gente começou, eu fiz a primeira semana com toda a comida que tinha lá do São Luís, e aí a Mariana Ximenes, de novo, que é a minha sócia, estava em São Paulo, eu já tinha vindo para Trancoso, ela falou, Mô, eu quero cozinhar agora. Ela foi lá para a cozinha do Capim, junto com os meus cozinheiros, e ela juntou um grupo de amigos, o Janequine, o Bruno e vários amigos, e compraram insumos e cozinharam para a segunda semana. E alimentando mais de 1.000 pessoas por dia. A gente trabalhando com ONGs, como a Casa do Zezinho, o Instituto Bacarelli, Hospital das Clínicas, Hospital de Campanha, alguns asilos, algumas creches, orfanatos, indo na rua, indo na Sé, distribuir comida. E virou uma corrente, Denise. Foi uma loucura. Porque, assim, os meus amigos começando a mandar mensagem no meu WhatsApp, eu vi que você está fazendo, eu quero ajudar. Para onde eu mando dinheiro? E aí era um amigo mandando 5.000, outro amigo mandando 10.000 reais, outro amigo... E virou essa corrente. A gente já fez mais de 40.000 quentinhas. E aí a gente começou no Rio de Janeiro também. A gente em Itacaré, aqui em Trancoso, a Van também super querida, tem casa aqui em Trancoso, veio cozinhar comigo e tá sendo ainda, porque a gente não parou. O presidente do Citibank me ligou, porque viu uma matéria também na Sônia, falando, olha, achei lindo, quero te ajudar, e a gente vai continuar esse projeto junto com eles até dezembro. Olha, que maravilha, Morena, que beleza. Parabéns, viu? A gente precisa de gente fazendo essas coisas maravilhosas, né? E foi aí, confortante. Eu queria que você contasse para a gente uma coisa que você contou para mim que eu achei super interessante, que em 2017 eu me lembro que a gente estava ainda fazendo o nosso livro, depois a gente vai contar do livro, mas a gente estava trabalhando isso, de repente você foi para Paris, né? Foi para Paris e disse que ia ficar quieta, que não ia fazer nada em Paris, que ia só fazer uma reciclagem, né? Mas não foi o que aconteceu, né, Morena? Eu depois de 18 anos de formada, né, no Cordon Bleu, a minha psicóloga virou para os meus pais e falou, ela precisa parar. Eu estava completamente viciada em trabalhar, muito envolvida, e com uma filhinha de 7 anos, e meus pais me procuraram e falaram, você precisa ser mãe, cuidar da sua filha, presta atenção, Eu falei, tá bom, então eu vou tirar um ano sabático. E aí resolvi que eu queria que a minha filha tivesse tido a vivência da cultura francesa, estudasse na França e tal. E eu me mudei para lá, me matriculei ela, e como, né, tinha planejado ficar bem quietinha, mas como dizem, a raposa, ela troca de pelo, mas não perde o vício, né? A hora que eu vi, em um mês, eu acabei recebendo um convite da bisneta do Gustavo Eiffel, que tem um restaurante no Museu do Homem, para cuidar da cozinha e fazer um menu brasileiro lá. Gente, olha só o lugarzinho horroroso que é esse museu. Gente, que coisa maravilhosa! E você comer vendo a Torre Eiffel, que máximo! Não foi lindo? A gente fez um ceviche de peixe no coco, uma muqueca com chips de banana, uma picanha confit com purê de feijão negro, creme brulee de goiaba. Olha esse aqui, olha que maravilha, esse abacaxi. Um ceviche de peixe no abacaxi. Foi um menu super tropical. E a Coco Eiffel e o Christophe são assim super gourmets e convidaram vários chefes, jornalistas, e estava tendo uma exposição do Kreisberg lá no Museu do Homem. Então a gente tinha Brasil lá, Brasil no restaurante, na cozinha, foi super especial. Nossa, que maravilha isso! Eu fiquei com uma água na boca com esse prato. E tem um outro aqui que eu não consegui descobrir o que é,
mas eu queria que você contasse para a gente o que é Esse, isso. esse é um dos clássicos do capim. É um ravioli de tapioca recheado com queijo Serra da Canastra e molho de ervas. Uau! Nossa! Levamos tapioca para a França. Você já fez várias vezes a apresentação, né, Morena, de fazer a tapioca, né? Inclusive no Cordon Bleu, né? Esse foi outro convite. Eu, como uma das alunas antigas do Cordon Bleu, virei também um pouco embaixadora da escola. Então, eu fui para o Líbano inaugurar o Cordon Bleu do Líbano, dando aula de cozinha e falando como a técnica de cozinha francesa pode ajudar a valorizar a cultura de um país, a cultura libanesa. Eu fui para Tóquio dar aula de cozinha no Cordon Bleu, eu fui para a China, eu fui para a Austrália, na França. Enfim, eu rodei em algumas escolas diferentes e foi bem legal. Também fiz um trabalho para as embaixadas do Brasil, a Embaixada de Roma, que é linda. Eu fui para Dublin também, junto com a convite da embaixada, fazer um evento na National Gallery, numa exposição quando Proust retratou o Brasil. Então, também com desenhos lindos sobre a nossa paisagem. Então, minha vida ela tá sempre meio misturando. Não, e no meio dessa história toda que você ia ficar lá quietinha, você casou de novo, né? Primeiro de Paris, acabou que eu fui passar o aniversário da minha filha em Grasse, que ela quer ser perfumista. E aí estava eu, a minha filha, a minha mãe, e eu ia de Grasse, eu ia pegar o trem do Oriente Express e ia sair de Moscou, Mongólia, e até a China, porque eu ia dar aula de cozinha lá em Xangai. Só que a minha mãe teve um sonho à noite, minha mãe é meio bruxinha, intuitiva, e teve um sonho a noite inteira com uma premonição que não era para eu ir pegar aquele trem na próxima semana. Não vai, não vai, não vai. Eu resolvi acatar, não pegar o trem, não fazer essa viagem nesse momento, e fui com a minha mãe para a Indonésia, encontrar com meu irmão, que estava num condomínio de bambu, num lugar chamado Green Village. Chegando nesse condomínio, veio uma cozinheira fazer uma aula para a gente de comida indonesiana e nos fez um convite para conhecer uma escola que tinha ali do lado onde ela era cozinheira. E quando eu cheguei nessa escola que chama Green School, que é a Escola Verde, eu me apaixonei e falei, não, eu vou morar aqui, minha filha vai estudar aqui. Aí a minha mãe falou, mas como assim? Vai estudar aqui? Vai morar em Bali? Em uma semana, eu deixei meu apartamento em Paris e matriculei a Manu na Green School e a gente ficou um ano morando em Bali. Ah, você morou um ano inteiro? Uau. Eu morei um ano inteiro, mas com rodinha no pé, ficava indo e vindo e tal. E aí, uma amiga minha ia ficar noiva em Bordeaux. Eu saí de Bali, minha mãe ficou com a Manu, e eu fui até Paris, e de Paris eu ia para Bordeaux. Eu encontrei o João Farcas num café, e o João virou para mim e falou assim, ai, eu preciso te apresentar um amigo brasileiro que mora 23 anos fora do Brasil, mas está com vontade de voltar a morar no Brasil. Quero muito que vocês se conheçam. E fez um e-mail, apresentou a gente. E aí a gente começou a se falar por e-mail, mas eu estava uma hora no Líbano, uma hora em Bali, uma hora em cada lugar. E ele também, né? Estava uma hora em cada lugar. E ele também, uma hora em cada canto do mundo. E quando foi em abril, uma outra amiga minha do próximo ano foi para Bali ficar com a Manu, minha filha, porque eu tinha que vir fazer a SP Arte. Aí essa amiga virou e falou, eu emprestei meu apartamento no Rio para um cara que é editor da Taschen, que mora 23 anos fora do Brasil e tá voltando a morar no Brasil. Vocês tinham que se conhecer, porque vocês têm tudo a ver. Isso eu na SP Arte. Eu falei, nossa, você é a segunda pessoa que me fala dele. Que legal. Mas passou, e aí a gente não se encontrava. Quando eu me mudei para a Inglaterra, depois de Bali, eu fui fazer um curso de nutrição em Londres e fui fazer uma escola que se chama Schumacher College, lá perto. E de Bali, então, eu me mudei para Londres. Aí a gente marcou um encontro para se conhecer em Cambridge, porque os filhos dele moram lá.
E Uhum. aí, nessa viagem, a gente se conheceu. E a minha filha, a Manuela, ela falava, você só vai namorar de novo ou casar se for com um piloto de avião, porque ninguém vai te aguentar. Você não para quieto em lugar nenhum. E aí eu falei, não é que eu achei alguém que viaja mais que eu? E aí foi isso. Aí ele me pediu em casamento. A gente hoje tem uma filhinha já de 7 meses, a Júlia. Então, quando a gente fez o jantar, o tal do jantar, que foi no dia 9 de março, que foi a que a gente se viu, né? Deixa eu A botar Júlia aqui a tinha um mês. fotinha de novo, né? Então, a gente, inclusive, ela era pequenininha, né? E incrível que nesse jantar a gente falou muito sobre essa possibilidade de talvez se começar a trabalhar mais home office. Lembra disso? Não, porque o Júlio, o ano passado, ele fez 120 voos. Ele ia toda segunda, ou para Espanha, ou para Alemanha, ou para Inglaterra, e voltava toda quinta-feira. Então, era uma questão na nossa vida, como que a gente ia se organizar com uma bebê pequena, e de repente ele está aqui há 6 meses em Trancoso, fazendo home office. Trabalhando, ele acorda às 5 da manhã, porque na Europa eles estão 4, 5 horas na frente, mas super está funcionando. Não, e dá certo. A gente começou a ver que tem possibilidade de se fazer o home office sem grandes problemas, né? Eu queria, Morena, agora falar um pouquinho sobre os livros incríveis que você fez. Porque você fez. Eu vou pedir para você abaixar, Morena, um pouquinho o seu som, para ver se rebate um pouquinho menos. Isso, ó. Então, você fez. É melhor, então, você falar dos seus livros. Você fez o Brasil, Sons e Sabores, em 2005. Depois fez o Capim Santo, Receitas para Receber Amigos. Depois fez As Chefes. Depois fez Doce Brasil Bem Bolado. Depois você tem esse que é o nome que eu achei maravilhoso, Mistura Morena, que é ótimo. O Art in Kitchen. Aí o Santinho, Comida para Compartilhar. Adorei o Tapioca, que é de 2017, e esse que eu vi que é uma beleza, esse livro, Cozinha com Crença, A Comida dos Orixás. Isso aí não é um livro, né? Esse livro, Cozinha com Crença, A Comida dos Orixás, é uma obra de arte, né? É um livro de artista, né, Morena? Aí tem o Altar, que adorei, Receitas para Casar, e o segundo volume do Brasil, Sons e Sabores, e ainda tem o Gibi da Manu, que está em produção. Queria que você falasse um pouquinho dos livros, Morena. E o nosso, né? A Cozinha com Arte. O nosso a gente vai terminar falando dele. Sim. Então, como eu te falei, eu pensei em ser jornalista, depois eu pensei em fazer relações internacionais, antropologia, e acabei virando cozinheira e chefe. Mas a minha maneira de me comunicar com o mundo, de contar histórias, sempre foi através da comida. Eu acho que toda comida tem uma história para se passar. Então, de novo, algo que me emociona e toca muito a minha alma são essas sensações, a música, né? A gente pode contar uma história sem falar uma língua, sentindo um ritmo. E tem muita música que fala de comida e conta história. E aí eu fiz um menu, uma seleção de músicas que falam de comida. E em 2005, no ano do Brasil na França, eu estava um dia no meu restaurante servindo uma comida. Um diretor, que é o Romero, do Pão de Açúcar, vira e fala: que quadro lindo. E eu falei: é a capa do meu livro. Ele: que livro? Eu falei: um livro de comida com música, chama Brasil, Ritmos e Receitas. Ele me pegou pelo braço e falou: nossa, a gente teve o mesmo sonho em travesseiros diferentes. Eu tô indo daqui 2 meses fazer o Ano do Brasil na França, em Paris, com um show do Gilberto Gil, na Bastilha, um evento para mais de 60 mil pessoas. E eu quero que você venha lançar esse livro lá. Vai ser o presente. Caramba! E aí foi lindo. Foi um livro que eu fiz com a Mariana Aidar. E agora eu estou fazendo a segunda versão com Moreno Veloso. Então a gente fala que é um sarau gastronômico Morena Leite Moreno Veloso. Que delícia!
Não, super gostoso. E aí depois, esse livro de bolos também, a gente conta a história da cultura brasileira através da doçaria brasileira, junto com a Otávia Somavila. É um livro que ficou lindo também, que eu adoro. Aí o Capim Santo, receitas para compartilhar. Tapioca, que para mim, quando me perguntam como falar da cozinha brasileira, a mandioca é a nossa principal raiz, né? Dela tem o polvilho doce, que a gente faz o pão de queijo, tem o polvilho azedo, que a gente faz esse crepe de tapioca. É a goma, é o extrato da mandioca. A farinha, a farofa, para mim, nada mais brasileiro que comer uma farofa, né? É tão bom, né? Com aquela assim, sobrou pato, vamos fazer uma farofa de pato. Sobrou bacalhau, farofa de bacalhau. Né? Sobrou uma carne cozida, ovo. Eu adoro misturar tudo na farofa, assim. E eu, inclusive, eu levanto uma bandeira que a farofa, ela não tem que ser um acompanhamento. Ela pode ser o prato principal, ela pode ser como uma paeja, né? Fazer uma farofa crocante, molhadinha. E a gente roda o Brasil, tem a farofa de Bragança de Bragança no Pará, tem a farofa de Nazaré das Farinhas na Bahia, a farofa do Sul. De norte a sul, todo brasileiro come uma farofinha. Então, a tapioca vem aí. O livro de comida dos orixás é um presente também. Eu fiz ele junto com o meu babalorixá, com Paulo de Oiá. A direção de arte é do Sérgio Gordilho, presidente da África. E fotos do Sérgio Coimbra, que é o maior artista de fotos de gastronomia. É uma honra, né, poder ser retratada com ele. Nossa, o livro é uma... Gente, o livro é uma preciosidade. Assim, ele tem uma imponência, né? É uma coisa impressionante aquele livro. Eu fiquei realmente, assim, achei uma coisa maravilhosa. E aí a Fernanda Feitosa nos apresentou, porque a Morena tinha a ideia de fazer um livro juntando aí arte culinária mesmo, mas com uma proposta um pouco diferente. Uma proposta de fazer uma... Então, na verdade, no livro que a gente ainda está programando, uma hora ele sai, a gente está pensando em fazer uma apresentação dos artistas, não uma apresentação tão acadêmica, né? Uma apresentação um pouco mais solta. Por exemplo, a Tarsila do Amaral, além de contar a história da Tarsila, rapidamente a importância da Tarsila, eu vou estar falando também dessa vivência dela na fazenda de café, desses jantares maravilhosos que ela fazia no ateliê dela em Paris. E aí a Morena vai bolar um prato, né? E fazer também esse prato com essas características mais pictóricas, né, Morena? Conta para gente. A ideia é mostrar para o mundo a beleza que a gente tem, né? E de uma maneira, como você falou, como se eu estivesse contando para uma amiga. A coisa que mais me incomodava quando eu tinha 15, 16 anos e eu morava em Cambridge, na Inglaterra, é quando eu falava da onde eu era, but where are you from? E eu falava Brasil, but you don't look like a Brazilian. As pessoas têm um estereótipo do Brasil que eu queria desconstruir. Eu queria mostrar um Brasil competente, comprometido, eficaz, organizado, disciplinado e também muito alegre e colorido. Então, a ideia de poder mostrar os nossos artistas, que são maravilhosos, né, para o mundo, né, com essa coisa colorida, criativa. O brasileiro, ele tem uma bossa e um instinto muito forte, assim, muito significativo. Então, é juntar, é unir essa história da arte brasileira, essa importância da arte brasileira com pratos, inspirado e fazendo essa brincadeira desse design gourmet, né? Porque uma comida, ela pode ser uma comida que pode simplesmente te alimentar fisiologicamente, nutricionalmente, mas ela também pode te alimentar emocionalmente, culturalmente, espiritualmente, socialmente, né? Então, eu voto por essa comida que alimenta mais amplamente. Eu acho que você é uma embaixadora nossa, né? Porque, na verdade, todas as suas participações no exterior são sempre com essa pegada bem brasileira, né? Bem da nossa comida, mas feita com isso que você falou, né? Essa qualidade
de execução, de cuidado, né? De Mas também com uma perfeição. simplicidade, sabe, Denise, que eu tento pregar muito forte para a gente não afastar a comida do coração, do carinho, do sentimento, e que ela é algo acessível, ela não precisa ser uma coisa sofisticada extremamente, ela tem que ser saborosa, e a comida ela é muito ligada ao instinto, à intuição, muito mais do que a técnica, ela é visceral. Então, hoje eu fui de manhã andar com meu irmão aqui num terreno em Trancoso, cheio de limãozinho, um limão que parece uma tangerina, um limão pequenininho com uma casca deliciosa. Eu já fiquei pensando numa compota de limão. Então, eu acho que é muito importante você ter uma cultura, você viajar, ver o mundo, porque eu acho que a gente tem que agir local, mas pensar global, né? Assim, o que está acontecendo na Coreia de comida, dos fermentados? O que está acontecendo na Dinamarca? O que está acontecendo em Londres, que hoje virou para mim, assim, é complicado falar, mas eu acho que eu como melhor em Londres do que em Paris hoje. Eu acho que Londres está super moderno, super avant-garde. Né? Então, eu acho importante isso, mas isso foi uma lição muito grande do Cordon Bleu, trabalhar os ingredientes locais, ver os queijos maravilhosos que a gente tem aqui no Brasil, essa produção. E que sempre se falou tão mal dos queijos brasileiros, mas a gente sempre teve queijos ótimos. Ótimos, as compotas de frutas que a gente tem, as frutas, né? Por exemplo, você vai para o Pará, é um pomar que não existe, né? O bacuri. O Pará é demais. Minha boca a primeira vez que eu fui para Belém, eu pirei. É de pirar, é outro mundo, né? O peixe de água do rio, o filhote. O filhote, para mim, é uma iguaria, né? Assim, eu falo, meu Deus, o maturi. Nossa, filhote é bom demais, nossa, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é estar conectada aos ingredientes que nos cercam, né, nesse país tão rico que a gente vive, com tanta coisa linda. A gente não precisa comer só a manga, o abacaxi, o maracujá, né? A gente pode estar atento. Eu cresci aqui num quintal em Trancoso com um pomar cheio de jaca, de carambola, de biribiri, de eugênia, de fruta-pão. Então, eu acho que as referências da minha infância me influenciaram muito. E a minha mãe, que é uma mulher que fez arquitetura aí em Mogi, então ela tinha um olhar estético muito forte, virou cozinheira aqui em Trancoso, porque quando ela mudou para Trancoso, há 40 anos atrás, não tinha água, não tinha luz, não tinha estrada. E a maneira de sobrevivência foi cozinhar. Minha mãe fazia pão integral, granola, e meu pai vendia isso. Depois ela começou a cozinhar na nossa casa. Minha mãe vem de uma alimentação macrobiótica, antroposófica, vegetariana. Então, essa cultura familiar de que a alimentação é nosso remédio, não para curar alguma coisa depois, mas sim para nos fortalecer. Então, nesse momento todo, né, dessa gripe, desse Covid que a gente não conhecia direito, eu procurei pensar em pratos que aumentassem a nossa imunidade. Muito gengibre, muito limão, muita pimenta, as raízes como inhame, batata doce, né? Se a gente tiver forte... Então, mas para mim são duas fortalezas, forte fisiologicamente, mas emocionalmente também, porque a nossa cabeça comanda muito do nosso físico. Claro. Não, e eu sinto que em toda essa questão do Covid se fala muito pouco do fortalecimento do sistema imunológico. Né? Você ouve mil coisas de o que vai tratar, a vacina ou não sei o quê, mas você nunca ouve ninguém falando isso que você está falando. Gente, o que a gente precisa é realmente reforçar o sistema imunológico. Beber muito líquido, é muito importante beber muito líquido, muito suco verde, muito suco de maracujá. O João Ribeiro está perguntando aqui se eu cozinho bem. Os meus amigos que comem a minha comida dizem que sim. Todo artista gosta de cozinhar, né? Muitos artistas gostam de cozinhar. Mas é que cozinhar é uma experiência, para mim, muito maravilhosa. Às vezes, as pessoas falam, nossa, você trabalhou o dia inteiro, você vai para a cozinha. Mas, para mim, a cozinha... Uma terapia, né?
Exatamente, é um lugar que, ó, tem um amigo aqui dizendo que eu sou tão boa cozinheira quanto Como curadora, você curadora, eu viu, tô né? vendo. O Luiz, né? Muito, muito carinhoso. Luz, Ai, que gente. bacana. Ah, ó, tem vários amigos aí que estão reforçando, entendeu? Mas a gente vai fazer, depois que passar essa pandemia, eu vou fazer um jantarzinho aqui para vocês na minha casa. Eu vou ter a coragem, gente, olha como eu sou corajosa. Eu vou ter a coragem de fazer um jantar para Morena Leite. Eba, mas você sabe que as pessoas têm isso, e eu tenho um paladar no final, Denise, super infantil, assim. Eu gosto, é verdade, eu gosto de purê, eu adoro comida árabe. Todas as comidas árabes, meus avós eram libaneses, então essa comida que tem muito tempero, meio cítrica, assim, um purê de grão de É. bico. É que a comida árabe é uma comida inteligente, né? Uma comida que ela tem pouca carne, ela tem todos os ingredientes, ela tem legume, verdura, cereal, um pouco de carne. É uma comida realmente muito inteligente. É Sabe, trabalhosa, mas é uma é, comida muito boa. Um dos lugares, né, nessa minha andança, eu fiquei 2 anos viajando muito, né? Eu rodei a Ásia, fui pro Butão, fui pro Vietnã, pro Camboja, pro Laos, todos os países asiáticos e europeus também, mas Israel foi um país que me surpreendeu na gastronomia, porque essa cozinha mediterrânea moderna de Israel que mistura um pouco dessa cozinha árabe com a cozinha turca e a cozinha grega é maravilhosa, assim, muito Muito bom. legume na brasa, muito azeite. Essa cozinha mediterrânea é uma cozinha que me faz salivar, assim. Olha, no nosso livro, esse que a gente ainda vai fazer, que depois vocês vão ter mais notícias, a gente escolheu artistas de vários lugares do Brasil e artistas do antigo até o contemporâneo, e o árabe que a gente escolheu é o Hilal Sami Hilal, que é um artista maravilhoso que mora em Vitória, de família árabe, e quando a gente chega lá, é sempre uma festa, né? Quando você vai para Vitória, aquela comida de um artista que tem um trabalho banquetes, assim, né? A comida árabe tem isso, assim, esse banquete. E você sabe que o Museu de Arte Contemporânea lá de Israel, de Tel Aviv, tem um restaurante delicioso que chama Pastel. Escrito pastel. Aí eu fiquei pensando, eu falei, será que alguém que veio no Brasil e comeu um pastel e fez essa homenagem? Ou será que pastel significa alguma coisa na língua deles? Mas eu acho que deve ter sido algum judeu que veio passear aqui no Brasil, comer um pastel e fez uma homenagem pra gente. Porque é um nome bem português, né? Não, Pastel, né? não Inclusive, é? o pastel em Portugal é diferente, né? Do nosso pastel. Não tem nada a ver com o nosso pastel, porque é a pastelaria, né? É outra pegada, né? Bom, a gente está chegando aqui no finzinho da nossa live. Eu queria dizer para vocês assim, que a Morena indo para lá e para cá, viajando, tudo isso que aconteceu nesse tempo, olha, desde que eu conheço a Morena, ela já foi para a Inglaterra, foi para a França, foi para Bali, casou, teve filho. Muita coisa, né? Muita coisa aconteceu. Mas a gente, esse ano não sei, que esse ano é assim, aquele ano que não existiu, né? Na verdade, ele existiu para a gente mudar toda a cabeça da gente, né? E a gente tem o Máximo Soalheiro lá em Belo Horizonte, que já fez os pratos, que eu falo que são as molduras dos nossos pratos lindos, de cerâmica. Ele é um ceramista maravilhoso, para daqui a pouquinho a gente juntar todas essas viagens e todas essas ideias inspirada nesses artistas lindos brasileiros, para que a gente junte essa comida com arte, muito carinho, né? Compartilhando com todo mundo essas histórias. Maravilha. Olha, Morena, muito obrigada por ter participado. A gente não pôde comer no seu restaurante da SP Arte esse ano,
como eu disse no comecinho da live, é um point, né? Todo mundo vai para lá para se encontrar, grandes negócios acontecem ali, lá no seu restaurante, mas a gente pôde conversar aqui um pouquinho com você. Muito obrigada pela tua presença, obrigada mesmo, e nos vemos brevemente, se Deus quiser, fora, sem estarmos todos presos, né? Vamos entrar, nós já estamos entrando no regime semiaberto, né? É verdade, não, queria aproveitar e agradecer você, a Fernanda, né, por essa apresentação deliciosa, Tarcilinha querida, e convidar todos para virem no Capim Santo, no Museu da Casa Brasileira, agora que está lindo, num espaço aberto, com as mesas super distantes, e mesas do Hugo França, cadeiras do Paulo Alves, embaixo desse jardim de árvores lindas. Maravilha, iremos lá. Morena, tchau, muito obrigada, obrigado para todos. Desculpe o equívoco de eu ter entrado no meu Instagram, mas foi o Instagram que me traiu aqui. Tchau, gente, um beijo. Tchau, um beijo.